Salve, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a edição de O Estado de São Paulo desta segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, edição 46.500. Isto, número redondo, bonito, 46.500. Em que, na página A9, nós destacamos, portanto, no setor internacional, uma eleição aqui na América do Sul, no Equador. A reportagem que nos chegou através da France Press, ela diz o seguinte: Equador terá segundo turno entre direita e esquerda. Pois é, essa história de polarização ideológica já está ficando muito marcante aqui na América do Sul. No complemento do anúncio se diz o seguinte: Andrés Araúz, aliado do ex-presidente Rafael Correa, deve disputar com o ex-banqueiro de centro-direita Guillermo Lasso, de 65 anos. Nós temos uma foto e um olho no texto comentando, então, repercutindo, então, o anúncio da eleição. Disputa Araúz com sua avó, Flor, de 106 anos, na votação. Vejam então Andrés Araúz, sua avó, que foram votar, é claro, em Quito, no Equador. Fragmentação. A dispersão de partidos políticos reflete instituições frágeis, máquinas eleitorais ativadas apenas quando há eleições, onde não há estruturas fortes. Falando da fragilidade dos partidos e de suas atuações em momentos não eleitorais. Na verdade, isso não é exclusividade do Equador. Karen Garzón Scherdeck, cientista política da Universidade Internacional SEC. Direto de Quito, a France Press diz: pesquisa de boca de urna apontam que Andrés Araúz, jovem economista de esquerda, aliado do ex-presidente Rafael Correa, saiu na frente no primeiro turno da eleição presidencial do Equador, realizada ontem, domingo, dia 7 de fevereiro de 21. Segundo a pesquisa do Instituto Clima Social, ele teve 36,2% dos votos e disputará o segundo turno contra o ex-banqueiro de centro-direita Guillermo Lasso, de 65 anos, que teve 21,7%. Já a pesquisa da Sedatus aponta Araúz com 34,9% e Lasso com 20,99%. Então, independente dos resultados da pesquisa, está claro que a disputa irá para o segundo turno entre o candidato da esquerda, Andrés Araúz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, que hoje vive no exterior, e Guillermo Lasso, de centro-direita, um homem do setor financeiro. O Equador tem histórico de erros de pesquisa de boca de urna, embora os resultados sejam coerentes com as pesquisas anteriores. O segundo turno está marcado para 11 de abril deste ano. A disputa entre uma direita coesa e uma esquerda dividida ocorreu ontem com a imposição de protocolos de saúde nas sessões eleitorais, o que provocou uma longa espera. Luiz Verde Soto, membro do Conselho Nacional Eleitoral, CNE,
considerou, porém, que a participação ocorreu em termos normais. Filas que em alguns casos se estendiam por vários quarteirões obrigaram as autoridades eleitorais a pedir o abrandamento das restrições impostas pela pandemia para a entrada de eleitores em espaços fechados, que eram monitorados por militares e policiais. Foram circunstâncias que desanimam os eleitores. As filas eram longas demais, disse o vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Henrique Pitta. A Covid-19 já registrou pelo menos 257 mil casos e 15 mil mortos no Equador. Um total de 13 milhões e 100 mil pessoas no país de 17 milhões de habitantes estavam registrados para votar e definir o sucessor do impopular presidente Lenín Moreno, que também é de esquerda, que assumiu o poder em maio de 2017 e não disputava a reeleição. Além de impopular, foi acusado várias vezes de corrupção e de ter sido condescendente com o também acusado de corrupção ex-presidente Rafael Correa. Antes da eleição, pesquisas já davam como favoritos entre os 16 candidatos, um número recorde de candidatos na história do país, Andrés Araújo, que completou 36 anos no sábado, e o ex-banqueiro da direita Lasso, de 65 anos. Araújo, economista, é bem mais jovem, quase a metade da idade do ex-banqueiro. A publicação de pesquisas estava proibida há 10 dias, mas analistas já projetavam um segundo turno entre ambos. A dispersão de partidos reflete instituições frágeis, máquinas eleitorais ativadas apenas quando há eleições, onde não há estruturas fortes, disse a agência France Press a cientista política Karen Garzón-Cherdek, da Universidade Internacional SEC de Quito. Como nós já comentamos, porque esta foi uma observação do olho, isso é muito comum aqui na América Latina. Araújo, da coalizão União pela Esperança, a UNES, foi indicado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa, que governou o Equador por 10 anos, de 2007 a 2017, ex-aliado de Moreno, com quem rompeu logo após assumir, em meio a denúncias de casos de corrupção do antecessor. Votação. Araújo disse que obteve uma vitória retumbante em todas as regiões. Nosso triunfo é de 2-1 em qualquer lugar contra o banqueiro, o Guillermo Lasso, disse o candidato por meio de sua conta no Twitter. No Equador, para vencer a eleição no primeiro turno, o candidato deve conseguir metade mais um dos votos válidos, ou pelo menos 40%, com uma diferença de 10 pontos sobre o segundo colocado. Isso não aconteceu, como nós observamos. Do ponto da esquerda, ou melhor, do campo da esquerda, Araújo tinha como principal adversário Yacu Pérez, do partido indígena Pachakutik, lembrando que a maioria da população é de origem indígena e tem uma grande força econômica e política no país, cujos votos deverão ser decisivos se Pérez apoiar Araújo no segundo turno. Ele obteve entre 16,7% e 18% dos votos, que serão agora decisivos no segundo turno. Cherdek disse que Pérez saiu fortalecido, mesmo não indo ao segundo turno. Há uma tendência do correísmo, de Rafael Correa, e do anticorreísmo, ou seja, de fato é uma situação de polarização política, como por exemplo existe claramente no Brasil
e houve nos Estados Unidos. Mas existe um percentual importante do eleitorado que busca outra coisa. As pessoas consideram que o Equador deve fazer frente a outros problemas, disse. A pobreza hoje atinge 25% da população e o desemprego está em 9%. Correia mora na Bélgica, país de sua mulher. No Equador, ele foi condenado em 2020 a 8 anos de prisão por corrupção, enfrentando uma ordem de prisão. A votação também vai definir os 137 membros da Assembleia Nacional, mas por causa da fragmentação das forças políticas, nenhum partido deve obter maioria, o que fica ainda mais difícil para o presidente eleito convencer e que a Assembleia possa apoiá-lo em seus projetos. Seja quem for que vença, terá um mandato sem apoio, disse o cientista político Esteban Nichols, da Universidade Andina Simón Bolívar. Pois é, gente, hoje nós encerramos, portanto, a eleição em primeiro turno no Equador, mas é claro que estaremos acompanhando e oportunamente no segundo turno, 11 de abril, nós então teremos o novo presidente, e claro, nós aqui estaremos acompanhando. Fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente, inclusive na segunda edição do dia. Fiquem bem, gente, um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau!